Na penumbra das catacumbas, onde o ar cheirava a cera derretida e a terra consagrada por lágrimas, os primeiros cristãos se reuniam em segredo. Não havia sinos nem incensários, mas o coração da igreja pulsava com força debaixo da terra. Entre os nichos cavados na rocha viva e os afrescos desgastados pelo tempo, os nomes dos mártires eram sussurrados como orações. Ali, onde o império não podia ver, germinava a semente de uma solenidade que nasceria séculos depois, sob o nome de Festa de Todos os Santos. Os cristãos daquelas gerações não precisavam de calendários. Traziam gravadas na alma as datas dos martírios, os nomes das testemunhas, os lugares onde o sangue se misturou ao pó. Cada lamparina acesa junto a um túmulo, cada sinal traçado nas paredes com o símbolo do peixe ou da âncora era uma confissão de fé e um ato de esperança. Não adoravam os mortos, mas celebravam os vivos em Cristo, aqueles que venceram o mundo não com a espada, mas com a cruz. Enquanto o mundo pagão se entregava à violência ou à vaidade, a igreja nascente tecia uma liturgia silenciosa, feita de pão partido na escuridão, de salmos murmurados entre gemidos, de cartas passadas de mão em mão. Ali, no ventre da terra, ia se formando um calendário diferente. Não o dos imperadores, mas o dos santos. Não o das conquistas humanas, mas o das vitórias da graça. Com o tempo, quando cessaram as perseguições e a igreja pôde erguer seus templos sobre os escombros dos antigos ídolos, aquela memória subterrânea não foi esquecida. Ao contrário, foi elevada como uma tocha sobre o candelabro. Surgiram dias para recordar Pedro e Paulo, Cecília e Lourenço, Inês e Estevão. Mas o coração do cristão compreendia que nem todos os santos tinham nome conhecido, que muitos haviam entregue a vida em silêncio, sem testemunhas nem registros, ocultos apenas aos olhos do mundo, mas gloriosos diante do trono de Deus. Assim nasceu, pouco a pouco, a necessidade de uma festa que não celebrasse um santo em particular, mas todos, os conhecidos e os anônimos, os que figuram nos livros e os que só Deus conhece. Uma festa de comunhão universal, de gratidão eterna, de glória compartilhada. Não foi fruto de uma moda nem de uma estratégia pastoral, mas o amadurecimento natural de um amor que não esquece, de uma igreja que honra seus membros mais fiéis, não com estátuas, mas com orações. Esta é a história da Festa de Todos os Santos, a solenidade em que o céu se inclina para a terra e a igreja canta, com uma só voz, a vitória dos que amaram até o extremo. Uma festa sem fronteiras nem nomes, onde resplandece a glória silenciosa dos santos ocultos, dos mártires esquecidos e dos corações fiéis que ardem eternamente no amor de Deus. O sangue dos mártires é semente de cristãos, dizia Tertuliano. E nos séculos sombrios dos primórdios, quando o mundo não compreendia e o império só sabia perseguir, esse sangue caía como chuva silenciosa sobre a terra árida de Roma e de suas províncias. Sob o governo de Nero, os seguidores de Cristo foram acusados de incendiar a cidade eterna. Sob Domiciano, tratados como inimigos do Estado. Sob Décio, Valeriano e, sobretudo, Diocleciano, desencadeou-se uma fúria sistemática que buscava arrancar pela raiz aquela fé obstinada que não adorava o César nem temia a morte. E, no entanto, quanto mais se erguiam os círios do martírio, mais crescia a luz. As catacumbas, com seus corredores estreitos e seus afrescos singelos, tornaram-se santuários vivos. As comunidades gravavam nas paredes os nomes dos que haviam entregue a vida e, junto a eles, escreviam uma data, não a de sua morte, mas a de seu nascimento eterno. Cada aniversário era recordado como uma vitória. Não eram funerais, eram festas. Não eram perdas, eram coroações. Assim nasceu a primeira liturgia dos santos. Nem todos eram conhecidos. Alguns eram bispos ou virgens consagradas. Outros,
simples escravos, soldados convertidos, mães de família, crianças que preferiam morrer a oferecer incenso aos deuses. Seus nomes, muitas vezes esquecidos pelos cronistas, eram, contudo, pronunciados com ternura na oração dos fiéis. Eram os amigos de Cristo, e a igreja não podia deixar de recordá-los. Logo, as igrejas locais começaram a marcar em seus calendários as datas desses martírios. Roma, Antioquia, Alexandria, Cartago. Cada comunidade tinha o seu próprio catálogo de santos, seu nascente martirológio. Ainda não existia uma festa comum, mas já ressoava no coração cristão a certeza de que todos formavam uma só família na glória. As relíquias eram guardadas como tesouros. As tumbas transformavam-se em altares. A missa era celebrada sobre seus corpos, como sinal de que o sacrifício do Cordeiro continuava na vida de seus testemunhos. E assim, com cada perseguição, com cada nome gravado em pedra ou em pergaminho, ia-se tecendo o grande manto dos santos. Não com fios de ouro, mas com cicatrizes. Não com títulos, mas com fidelidade. Os séculos I ao IV não marcaram apenas a resistência da Igreja, forjaram sua memória. E nela, os mártires ocupam o lugar mais alto. Foram eles os primeiros que, sem buscá-lo e sem pedi-lo, inauguraram a festa que, séculos depois, celebraria todos os santos juntos, sob o mesmo céu e uma mesma coroa. Quando o imperador Constantino assinou o Édito de Milão, no ano 313, o mundo mudou para os cristãos. Após séculos de escuridão, perseguição e martírio, a Igreja pôde, enfim, emergir das catacumbas e erguer seus templos sob o céu aberto. Os altares que antes se escondiam sob a terra começaram a ocupar o centro das cidades, e com a liberdade veio também a responsabilidade de guardar a memória dos santos com maior solenidade e ordem. Até então, cada comunidade venerava seus mártires locais, registrando seus nomes e datas em calendários dispersos, celebrando liturgias particulares nos aniversários de suas mortes. Mas agora, com a Igreja unificada e reconhecida pelo Império, surgiu um novo impulso: reunir, conservar e honrar de forma universal todos aqueles que haviam dado a vida por Cristo, especialmente os inumeráveis cujos nomes não se conheciam, cujas histórias não foram escritas, mas cujo sangue clamava com a mesma força diante do trono de Deus. Foi então que brotou uma intuição sagrada. Não bastava celebrar os grandes mártires conhecidos, como São Estevão ou Santa Inês. Era preciso reconhecer também os milhares que morreram sem que ninguém recolhesse suas últimas palavras, sem que ficasse registro de sua entrega. Pastores anônimos, virgens escondidas, soldados convertidos na hora final, anciãos e crianças, escravos e homens livres, todos mereciam ser lembrados. Não era apenas um ato de devoção, mas de justiça celestial. Algumas igrejas do Oriente foram as primeiras a dar esse passo. No século IV, em Antioquia, instituiu-se uma celebração comum para todos os mártires, uma espécie de mosaico litúrgico em que as pedras que faltavam eram substituídas pelo amor. Mais tarde, em Edesa, Constantinopla e em outros centros do cristianismo nascente, essa prática foi se espalhando como um eco natural da comunhão dos santos. Ainda não havia uma data fixa, mas o espírito da festa já pulsava no coração da Igreja. Nesse tempo, floresceram também as homilias dos padres da Igreja. São João Crisóstomo, São Basílio, São Gregório de Nazianzo. Todos falaram da glória dos mártires com palavras ardentes. Mas também insistiram que a santidade não era privilégio de alguns, e sim um chamado dirigido a todos. Assim, a ideia de celebrar todos os santos começou a tomar forma, não apenas como lembrança dos mártires, mas como proclamação da vitória de Cristo em seu corpo místico. A Igreja, ao olhar para trás e contemplar a multidão de testemunhas, compreendeu que não podia restringir sua gratidão a alguns nomes ilustres.
Era necessário abrir os braços, como mais tarde faria na liturgia, para dizer: a todos os que nos precederam no sinal da fé e agora dormem na paz, concedei, Senhor, o descanso eterno. E assim, ainda sem uma data universal, nasceu na alma da Igreja o desejo de celebrar uma festa para todos os santos, conhecidos e desconhecidos, escritos e silenciosos, venerados e esquecidos. Porque no céu não existem hierarquias de amor. Há apenas uma coroa compartilhada. Enquanto a Igreja começava a respirar liberdade sob o amparo do Império cristianizado, o Oriente foi a primeira terra onde a alma eclesial soube traduzir em liturgia aquilo que já ardia no coração dos fiéis: a certeza de que o céu estava povoado de santos, e que nem todos tinham nome nos livros, mas todos estavam gravados no coração de Deus. Foi na nobre igreja de Antioquia, mãe de muitas comunidades e berço do nome cristão, que floresceu pela primeira vez uma festa que não celebrava um mártir em particular, mas todos juntos. Ali, em meio a uma liturgia impregnada de salmos e incenso, começou-se a comemorar, desde o século IV, todos os mártires e santos no domingo seguinte a Pentecostes. A escolha dessa data não foi casual. Pentecostes celebra o dom do Espírito Santo à Igreja nascente, e logo depois, a comunidade voltava o olhar para os frutos mais maduros desse mesmo Espírito: os santos, os testemunhos vivos, aqueles que deixaram Deus agir neles até o extremo. Era, portanto, uma festa da plenitude. Se Pentecostes é o nascimento missionário da Igreja na Terra, o domingo seguinte abria os olhos para a Jerusalém celestial, onde os santos já gozam da visão de Deus. Assim, a liturgia oriental unia história e eternidade, tempo e céu, mostrando que a vida do cristão encontra seu cumprimento não apenas na missão, mas também na glória. Em Constantinopla, essa celebração também se consolidou com vigor. Os hinos compostos por poetas sagrados como São Romano, o Melodista, e as homilias de padres como São João Crisóstomo falavam de uma cidade santa, habitada por mártires, confessores, virgens, apóstolos e profetas. Não se tratava de uma lista fechada, mas de uma visão aberta e viva. A Igreja triunfante era uma multidão sem rosto único, mas iluminada por uma só luz. Cada nome acrescentado era uma nova joia na coroa do Cordeiro. Assim, século após século, essa festa foi se consolidando nas igrejas do Oriente, não como um gesto administrativo, mas como um suspiro de amor coletivo. Porque a liturgia oriental não apenas recorda, contempla, e ao celebrar todos os santos juntos, as comunidades cristãs não apenas os invocavam, mas se sabiam já em comunhão com eles, parte do mesmo corpo, unidos pela mesma graça. Dessa forma, a festa de todos os santos se enraizou no calendário oriental como um eco do céu, celebração da Jerusalém gloriosa, da liturgia eterna que nunca cessa, do cântico dos redimidos que incessantemente proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Assim, desde Antioquia e Constantinopla, a Igreja começou a ensinar que a santidade não é um privilégio distante, mas uma vocação possível, e que o céu não está vazio, mas cheio de irmãos que já chegaram à meta. Enquanto o Oriente já celebrava com júbilo todos os santos no domingo após Pentecostes, no Ocidente, a memória dos mártires permanecia viva em cada diocese, porém ainda dispersa, sem uma data comum que reunisse todos sob um mesmo cântico. No entanto, o Espírito também soprava entre os muros da antiga Roma, e logo chegaria o momento em que a cidade eterna acolheria em seu calendário uma solenidade que se tornaria farol para toda a cristandade. Foi no século VIII, durante o pontificado de Gregório III, que se deu um passo decisivo. Em tempos em que o mundo ainda temia invasões e a Igreja resistia entre incertezas, esse Papa,
movido por profunda veneração à multidão de santos, conhecidos e anônimos, consagrou uma capela na Basílica de São Pedro, dedicada a todos os santos mártires e confessores de todo lugar e de todo tempo. Aquele gesto não foi apenas arquitetônico, foi uma proclamação teológica. Naquela pequena capela, Roma acolhia espiritualmente toda a Igreja Gloriosa. A data escolhida para a comemoração foi 1º de novembro, talvez por motivos práticos, relacionados ao fim da colheita na Europa, mas também profundamente simbólicos. Quando a terra se despede de seus frutos e o ano se inclina rumo à escuridão, a Igreja eleva o olhar à luz do céu, onde não há outono nem ocaso. O 1º dia de novembro tornou-se, assim, um limiar sagrado, entre o tempo e a eternidade, entre os campos esgotados e o banquete eterno. Um século depois, no século IX, o Papa Gregório IV tomaria a decisão de estender oficialmente essa festividade a toda a Igreja do Ocidente. Com o apoio do imperador Luís, o Piedoso, filho de Carlos Magno, a solenidade de Todos os Santos foi inserida no coração do ano litúrgico como uma celebração universal. Já não era apenas a festa de Roma, mas de toda a cristandade, das costas da Irlanda às montanhas da Germânia, dos mosteiros da Espanha aos campos da Gália. O povo cristão aprenderia a dizer com um só coração: Gaudeamus omnes in Domino, alegremo-nos todos no Senhor. A instituição do 1º de novembro como data solene não foi uma simples reorganização do calendário. Foi uma proclamação espiritual e teológica, que a graça de Deus havia triunfado, não em poucos, mas em uma multidão incontável, que a história da Igreja não fora escrita apenas por papas e mártires célebres, mas também por milhares de almas que viveram a santidade no cotidiano, que a santidade não conhece fronteiras nem épocas, pois o Espírito continua a soprar em todos os recantos do mundo. Assim, Roma abraçou o legado do Oriente e o ofereceu ao mundo inteiro, selando para sempre no calendário o dia de Todos os Santos, uma festa que une as pedras das catedrais às lágrimas das viúvas, o sangue dos mártires às orações dos humildes, a história à eternidade, um dia para olhar para o céu e recordar que também somos chamados a habitá-lo. Mas além do incenso, dos sinos e das vestes brancas, a festa de Todos os Santos encerra um mistério profundo, uma realidade invisível que pulsa no coração da fé cristã. A comunhão dos santos. Não é uma ideia poética, nem uma metáfora litúrgica, mas uma verdade viva, uma rede secreta de amor que une os que ainda caminham na terra, os que se purificam no fogo do amor e os que já contemplam o rosto de Deus. São Bernardo, cuja palavra ardia como uma tocha nos mosteiros da Europa, escreveu: De que nos serve a glória dos santos? Que ganhamos com o seu triunfo? Eles nos servem de exemplo, ajudam-nos com sua intercessão, alentam-nos com sua vitória. Para ele a festa não era apenas uma recordação, mas um chamado. Se eles puderam, nós também podemos. Se eles venceram, nós também podemos levantar-nos. Santo Agostinho, mestre da graça, falava da Igreja como um só corpo em 3 estados: militante, purgante e triunfante. Não são 3 igrejas, mas uma única, unida pela caridade que não morre. A Igreja militante é a que ainda luta neste mundo, entre quedas e conversões. A purgante é a que se purifica com esperança. A triunfante é a que canta no céu. E entre as 3, há pontes, não muros, vínculos, não distâncias. Um ora pelo outro, o outro intercede pelo um. Todos se abraçam em Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da oração, ensinava que a devoção aos santos não desvia do Evangelho, mas o torna visível. Escreveu: Os santos não querem que os adoremos, mas que os imitemos. Querem levar-nos pela mão até Deus, não reter-nos para si mesmos. Para ele, cada santo é uma janela por onde entra a luz do céu em nossa vida.
e a festa de Todos os Santos é o dia em que todas essas janelas se abrem ao mesmo tempo, inundando o mundo de graça. Essa verdade não é apenas dogma, é consolo. Ao longo dos séculos, homens e mulheres encontraram força nessa comunhão invisível. O camponês que reza o rosário sob a chuva, a mãe que confia o filho doente a um santo sem nome, o jovem que, em meio à confusão, sente-se acompanhado por uma presença invisível. Todos eles, em sua simplicidade, participam de uma corrente de graça que os conecta ao céu. Há também testemunhos de conversão nascidos dessa festa, almas que, ao contemplar a multidão dos santos, compreenderam que a santidade não é privilégio de poucos, mas vocação de todos. Que não se trata de feitos espetaculares, mas de pequenas fidelidades. Que o céu não é para os perfeitos, mas para os que permitiram que Deus os amasse até o fim. Assim, a teologia de Todos os Santos não é teoria morta, mas vida em comunhão. É a certeza de que não estamos sozinhos, que cada passo na terra ressoa no céu, que cada lágrima é recolhida, que cada esforço oculto, cada oração silenciosa, cada ato de amor, por menor que pareça, nos une a uma família eterna. E essa família, um dia, nos acolherá com os braços abertos. Onde a teologia acende o coração, a arte ergue as mãos. A festa de Todos os Santos, nascida do amor e da memória, logo ultrapassou os limites do altar e se tornou uma sinfonia de imagens, cantos e caminhos. Porque a alma humana, ao contemplar o céu, também sente a necessidade de expressá-lo, em cor, em pedra, em viagem, em gesto. Assim nasceu uma iconografia peculiar, sem rostos definidos, mas com uma mesma luz, a da santidade compartilhada. Nas igrejas do Oriente e do Ocidente, começaram a aparecer altares e afrescos, dedicados não a um santo em particular, mas a todos os santos. Neles, uma multidão se erguia em procissão celeste, com túnicas brancas e palmas nas mãos, como descreve o Apocalipse. Alguns portavam coroas, outros livros, outros apenas as mãos vazias, símbolo de uma vida oferecida sem espetáculo. Não tinham nomes inscritos, mas cada rosto refletia uma história. Eram o povo dos bem-aventurados. Em Roma, a antiga capela consagrada por Gregório III em São Pedro tornou-se um lugar de peregrinação silenciosa. Em Constantinopla, as liturgias do domingo após Pentecostes incluíam hinos dedicados aos santos anônimos. No Monte Sinai, peregrinos subiam entre rochas e ventos até os mosteiros onde se veneravam relíquias sem inscrição. Ossos encontrados em túmulos antigos, testemunhos de uma fé sem nome, mas não sem fogo. As grandes abadias beneditinas da Europa, como Cluny, Monte Cassino e Fulda, também guardavam relicários coletivos, fragmentos de mártires descobertos nas catacumbas e depositados sob os altares com a inscrição Hic requiescunt sancti Dei ignoti. Aqui repousam os santos de Deus, desconhecidos. Os monges não buscavam a fama dos nomes, mas a verdade do testemunho. Sabiam que, mesmo que os homens esquecessem, Deus jamais esquece. Mesmo nos povoados mais humildes, a festa despertava gestos de beleza escondida. Lâmpadas eram acesas nas janelas, em honra aos santos da família. Rezavam-se letanias estendidas, nas quais, depois de invocar Pedro, Paulo e Maria Madalena, acrescentava-se: e todos os santos que habitaram esta terra, teciam-se mantos, pintavam-se tábuas, erguiam-se ermidas rurais dedicadas à Santíssima Comunhão dos Santos. A iconografia de Todos os Santos não precisa de rostos conhecidos. Sua força está no plural, no invisível, no escondido. É a arte do pequeno. Um retábulo repleto de figuras diminutas, uma procissão esculpida em pedra, onde cada santo carrega uma flor diferente, uma cruz distinta, uma ferida secreta. Porque a santidade não tem um único rosto, mas 1000. E a arte cristã,
longe de uniformizar, soube celebrar essa diversidade como reflexo do amor infinito. Assim, as relíquias sem nome, as peregrinações silenciosas, as imagens cheias de rostos que não podemos identificar, falam de uma verdade imensa, que no reino de Deus não há esquecimento e que cada alma fiel, por mais escondida que tenha vivido, tem seu lugar junto ao Cordeiro. Porque a beleza mais alta é aquela que não busca ser vista, mas deixa marca. E a santidade mais profunda não faz barulho, mas transforma o mundo. No compasso do calendário cristão, onde cada dia é um eco do mistério pascal, a festa de Todos os Santos ocupa um lugar de destaque. Não é uma celebração isolada, mas a primeira joia de um díptico sagrado que a Igreja contempla com amor e profundidade. No dia 1º de novembro, a glória dos que já triunfaram. No dia 2 de novembro, a esperança dos que ainda esperam. 2 dias, uma só família. 2 rostos do mesmo corpo místico. 2 respirações do mesmo Espírito que une céu, terra e purgatório em uma única comunhão. Desde tempos antigos, a liturgia da Igreja compreendeu que não se pode falar dos santos sem recordar os que ainda não alcançaram a glória. Assim, a comemoração dos fiéis defuntos, instituída formalmente pelos monges de Cluny no século X, foi colocada imediatamente após o Dia de Todos os Santos, como um gesto de amor que olha ao mesmo tempo para trás e para frente. No primeiro, celebramos a coroa. No segundo, acendemos a lâmpada da súplica. Mas mesmo antes do 1º de novembro, a Igreja vivia com recolhimento a vigília do dia anterior, o 31 de outubro, conhecido no inglês antigo como All Hallows Eve, a véspera de Todos os Santos. Era uma noite de oração, de jejum, de lâmpadas acesas nas janelas, de salmos entoados em comunidade. Era o limiar entre o tempo cotidiano e a solenidade celeste. Como toda grande festa litúrgica, começava ao cair do sol. Na penumbra da véspera, já brilhava a promessa do dia santo. Durante séculos, essa vigília era vivida como uma preparação espiritual. Não havia máscaras nem disfarces, mas almas vigilantes, acesas à luz das velas, aguardando a aurora da glória. Os fiéis iam às igrejas, aproximavam-se da confissão, rezavam pelos falecidos e cantavam hinos que recordavam que a morte não é o fim, mas o nascimento para a eternidade. Era uma noite sagrada, uma espécie de pequena Páscoa, na qual os olhos se elevavam à luz dos santos. Com o passar dos séculos, especialmente nos países de tradição anglo-saxônica, essa vigília foi perdendo seu caráter espiritual e dando lugar a costumes folclóricos, que com o tempo se secularizaram por completo. Hoje, a maioria conhece a noite de 31 de outubro como Halloween, já desconectada de sua origem cristã. No entanto, por trás das máscaras e das abóboras ainda pulsa, mesmo que escondido, o eco daquela vigília santa. Um chamado à preparação da alma, à lembrança dos que partiram e à esperança que olha para o céu. No calendário cristão, a festa de Todos os Santos e o Dia dos Fiéis Defuntos não podem ser compreendidos separadamente. São o espelho da nossa fé na ressurreição, o testemunho de que o amor não morre, a proclamação de que nem a morte, nem o esquecimento podem romper a comunhão dos que estão em Cristo. Celebrar os santos e orar pelos falecidos é já viver, aqui e agora, um vislumbre da eternidade que nos espera. Nem todos os santos têm altares, nem todos têm biografias, nem imagens em vitrais, nem procissões em sua honra. Nem todos foram canonizados, proclamados doutores ou citados em homilias. Mas existe uma multidão que nenhum olho humano pode contar. Uma nuvem de testemunhas que não deixaram escritos, mas marcas invisíveis na terra, e cujos nomes estão gravados no coração de Deus. São os santos silenciosos,
aqueles que a festa de Todos os Santos abraça com ternura especial. São mães que ofereceram sua dor sem uma queixa, que sepultaram filhos entre lágrimas mudas e continuaram a amar. São pais que trabalharam até o anoitecer sem perder a ternura, que rezaram em silêncio pelos seus enquanto a comida fervia e a alma se desgastava. São jovens que renunciaram ao pecado na solidão, sem testemunhas nem aplausos, por amor a um Deus que os via no escondido. São camponeses que perdoaram quem os roubou, sem buscar justiça, apenas paz. São idosos que ofereceram sua solidão como incenso, sentados em bancos vazios, sem companhia, mas cheios de fé. São crianças que rezaram com devoção sem saber teologia, que amaram Jesus com a simplicidade de quem não precisa de explicações. São esposos fiéis que sustentaram sua aliança nas provações, freiras ocultas em conventos esquecidos, missionários anônimos que morreram longe de casa, enfermos que ofereceram sua cruz dia após dia, sem que ninguém soubesse. Esses são os santos sem estátua, os anônimos da eternidade, os testemunhos do cotidiano, os justos da soleira, os últimos que serão os primeiros. Nenhuma bula apostólica os proclamou, nenhum cronista narrou sua gesta. Mas o céu se inclinou sobre eles, e o Pai, que vê no segredo, os recompensou com uma glória que não se apaga. A Igreja, ao celebrar todos os santos, não se limita aos canonizados, mas abraça todos os que viveram o Evangelho sem buscar ser notados. Em cada bairro, em cada família, em cada canto do mundo, há alguém cuja santidade só Deus conhece. Alguém que manteve a fé quando tudo parecia perdido. Alguém que não conhecia dogmas, mas viveu com caridade. Alguém que não escreveu tratados, mas consolou o triste. Alguém que não fez milagres visíveis, mas foi luz na noite de outro. Esses são os santos escondidos, os verdadeiros protagonistas desta festa. E talvez um dia, quando cruzarmos o limiar do tempo, os reconheceremos. O vizinho idoso que sempre sorria, a mulher que visitava os enfermos sem alarde, o jovem que preferia rezar em vez de fugir, a mãe que abençoava os filhos ao dormir, o pai que oferecia seu cansaço como oração. Então compreenderemos que a santidade não está no extraordinário, mas na fidelidade. A festa de Todos os Santos é, acima de tudo, deles, dos que não foram vistos, mas viveram como se todo o céu os contemplasse, dos que não deixaram monumentos, mas transformaram com amor o pequeno pedaço do mundo que lhes coube, dos que não buscaram ser lembrados, mas jamais serão esquecidos por Deus. Porque, no reino, os últimos serão os primeiros, e a luz mais pura é aquela que não pretende brilhar. No coração do ano litúrgico, quando as folhas caem e a terra se prepara para o silêncio do inverno, a Igreja eleva sua voz em um cântico que não se apaga. Gaudeamus omnes in Domino. Alegremo-nos todos no Senhor. A festa de Todos os Santos não é apenas memória do que já foi, mas anúncio do que virá. Não olha apenas para o passado, mas se inclina para o futuro, como uma janela aberta para o dia sem ocaso. Porque esta festa é promessa. Promessa de que a dor não terá a última palavra. Promessa de que a fidelidade cotidiana florescerá em glória. Promessa de que os pobres de espírito herdarão o reino. Promessa de que os que choram serão consolados, os puros verão a Deus e os misericordiosos alcançarão misericórdia. É a festa da esperança que não decepciona, a que sustenta os santos de hoje, os que ainda não sabem, os que lutam, os que resistem, os que creem apesar da noite. Nas alturas do céu, uma multidão incontável, de toda língua, povo e nação, canta ao Cordeiro. Suas vestes brancas não foram bordadas em ouro, mas lavadas no sangue do amor. E cada um deles foi como você. Alguém que viveu entre preocupações, decisões, medos e desejos. Alguém que um dia escolheu amar. Alguém que caiu e se levantou. Alguém que acreditou.
A liturgia eterna já está em curso, e nela há lugar para todos. Não se entra por méritos, mas por graça. Não se alcança por fama, mas por fidelidade. Não se exige perfeição, apenas coração. E essa liturgia te espera. O céu não é um salão de prêmios, mas uma casa de família, uma festa de reencontros, um banquete sem fim, uma eternidade onde finalmente tudo faz sentido. E você? Você que escuta, que busca, que às vezes duvida, que ama em silêncio, que lugar ocupará nessa liturgia eterna? A festa de todos os santos já começou, não apenas nos altares das catedrais, mas em cada coração que arde por Deus. Porque todo santo foi um pecador que não deixou de amar. E toda alma fiel é uma estrela em formação. Olhe para o céu, caminhe, arda, espere. Seu nome também está chamado a brilhar entre os bem-aventurados.